Olá, muito boa tarde. Neste dia olhamos já o fim de semana e a proposta litúrgica que nos traz. O próximo domingo vamos analisar os textos bíblicos desse dia com o auxílio dos nossos convidados. Hoje entre nós o Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Está também connosco o cônego António Rego, jornalista. Boa tarde, obrigado por contarmos uma vez mais com a vossa presença entre nós. É o 26º domingo do tempo comum. Cônego António Rego, o que há a dizer, assim, numa linha muito simples e muito rápida em relação a este domingo? Há muito a dizer. Isto dava um belo tempo de campanha eleitoral, um belíssimo tempo. Mas eu vou começar aqui só por um pontinho. Mas ninguém ia pôr em prática essa campanha. Não, mas está a encerrar. O programa seja cortado, eu tenho que fazer o meu pouco de campanha eleitoral. Não é o problema do programa, é o problema de quem ouve. É o seguinte, que não ia ligar. Não é? São dois filhos, e um diz que vai para a vinha e não vai. O outro diz que não vai para a vinha e vai. Ora bem, isto é pura campanha eleitoral. Estamos a falar de promessas, não é? Porque uma coisa são as pessoas dizerem que não vão, que há dificuldades e depois, quando chegam ao terreno, trabalham, fazem tudo para servirem a comunidade, e os outros que prometem que, sim senhor, vou para a vinha, trabalho 24 horas por dia a apanhar uvas e depois chega lá e não apanham nenhuma. Portanto, isto é só para dizer, e sem brincadeira, que devemos estar muito atentos às palavras que dizem os nossos políticos. Não têm muito tempo para dizer mais até às próximas eleições. Mas é que, por vezes, por detrás dos discursos, há verdades que são mesmo verdades e mentiras que são mesmo mentiras. E que nós, com a prática que temos, precisamos discernir uma coisa da outra. E que Jesus, no Evangelho, com esta pequenina história dos dois filhos, um que está cheio de promessas de fazer e não faz nada, e outro que não faz promessas e executa, fica para nós uma pequenina lição para este momento histórico. Há depois outros aspectos na liturgia, mas que deixaria à sabedoria do nosso Padre João Lourenço. Diga, também acaba por ser um bocadinho as duas atitudes possíveis, não é? Perante o desafio que Deus nos coloca. Sim, em parte diríamos que é uma tipologia paradigmática, o paradigma dos dois grandes extremos, face às propostas de Jesus. E eu acho que a forma como aqui o António Rego abordou a questão, enquadrando-a na nossa cultura, é de facto muito, muito oportuna. Infelizmente, lamenta-se que de facto em Portugal viva muita gente distraída, não é? Porque eu também não sei se os dois filhos não estavam, pelo menos o primeiro não estava distraído. E aceitou devoamente o pedido do pai. E há aqui uma coisa que me parece que é fundamental e que a própria fé cristã sempre interpela a isto, mas não sei se sempre tem colocado isto no centro das suas preocupações, que é a questão da coerência de vida. Exato. A coerência de vida é um problema fundamental. É o fundamento de todo o crédito e da validade da mensagem. Por vezes, nós somos, eu digo isto muitas vezes, nós não somos só uma política de palavreado. Às vezes também somos um bocadinho a igreja do palavreado, do discurso. Nós não temos discursos de menos. Às vezes andam as pessoas, vamos ver o que é que a pessoa vai dizer, quais são as palavras. Já temos tanta palavra, já temos tanto discurso, já temos tanta exortação. É preciso também fazer um bocadinho a avaliação disso, através da realidade concreta. E, neste sentido, estes dois filhos são também um bocadinho o paradigma dos servidores do povo de Deus, que também é muito importante. O trabalho que fazemos na vinha, dos servidores do povo de Deus, que fazem à vinha, que é o reino de Deus, que é o povo de Israel, o novo povo de Israel, o Antigo Testamento é rico nesta simbólica, também tem de estar um bocadinho aqui. Não temos apenas de pensar que isto é para fora da Igreja, ou é só para, eu diríamos, as vivências laicais. Claro.
Não, é muito para as vivências eclesiais. Vamos então escutar este Evangelho de Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Foi ter com o primeiro e disse-lhe: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Mas ele respondeu-lhe: Não quero. Depois, porém, arrependeu-se e foi. O homem dirigiu-se ao segundo filho e falou-lhe do mesmo modo. Ele respondeu: Eu vou, Senhor. Mas de facto não foi. Qual dos 2 fez a vontade ao pai? Eles responderam-lhe: O primeiro. Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo, os publicanos e as mulheres de má vida irão diante de vós para o reino dos céus. João Batista veio até vós, ensinando-vos o caminho da justiça, e não acreditastes nele. Mas os publicanos e as mulheres de má vida acreditaram. E vós, que bem o vistes, não vos arrependestes, acreditando nele. Padre João Lourenço já de alguma forma comentou bastante desta passagem, mas gostaria de acrescentar ainda aqui alguma análise. Assim, eu gostaria de olhar um bocadinho para o texto, mais no seu pormenor, porque acho que vale a pena olhar para o texto em si. E eu destacaria logo o primeiro aspecto. A quem é que Jesus dirige a parábola? A parábola é dirigida, tem destinatários muito próprios. Portanto, temos de pensar um bocadinho isto. É uma elite, não é? É uma elite dirigente, responsável, é uma elite que coordena, etc, etc. E isso às vezes penso que se poderia aplicar muito, sem querer estar aqui a referenciar ninguém, entre a coerência do que se vive quando se tem esta missão, face ao dizer como componente da missão. Porque muitas vezes na Igreja pensamos que exercer estes serviços, estes ministérios, é uma questão meramente de estar a fazer discurso. E às vezes falta a isso a solidez, aquilo que dá solidez ao texto, aquilo que dá solidez ao discurso, aquilo que dá consistência à presença cristã no mundo. E depois há um outro aspecto que também me é muito importante para mim e que sou muito sensível a isto. O mistério das vivências na procura de Deus. Na Igreja há hoje uma grande tentação de catalogar as pessoas. As colocar dentro do movimento X, que é exclusivo, é único, que não admite alternativas, enfim. E aqui o Senhor vai buscar exatamente aqueles que desfazem esses absolutos, essas certezas. E, portanto, interpelando à coerência, há aqui lugar para o mistério da misericórdia divina e para, eu diria mais, o mistério da procura de cada um buscar, de facto, esta dimensão de intimidade e profundidade. E isto faz-me recordar muito um slogan é uma maneira de dizer, um tema constante, por exemplo, na profecia de Amós, face aos normativos da tradição judaica. Procurai o Senhor e vivereis. O sentido da procura na vivência cristã, contraposto cá com os paradigmas feitos dos modelos executáveis, que às vezes a gente ouve pessoas a dizerem: o meu modelo foi este e todos têm de seguir este, senão nunca vão encontrar. Olhem, aqueles que não tinham modelo nenhum enquadrado na tradição e nos paradigmas da ortodoxia do tempo, são esses que chegaram primeiro ao reino de Deus. Podem ser esses. Não estou a dizer que são, mas podem ser esses. O Senhor abre isso, porque efetivamente é o sentido da procura de Deus que dá sentido à fé cristã, à fé bíblica. Não é uma fé de códigos, é uma fé de procura, é uma fé de inquietação, é uma fé de busca. E essa, muitas vezes, cresce, consolida-se na intimidade de cada um.
que depois a deve, quando a consolida, a pode e a deve viver comunitariamente, mas não pensar o contrário. Primeiro tenho de lhe impor o jugo, o quadro legal, os códigos e as etiquetas, e depois então está tudo feito. Não. É preciso procurar exatamente esta dimensão do mistério da vivência, do encontro, da experiência vivida na intimidade com Deus, que acho que é fundamental. Eu integraria desde já a bela leitura que fez o Padre João Lourenço do Evangelho na própria carta aos Filipenses, quando Paulo diz: não façais nada por rivalidade e vanglória. É que é muito fácil, tanto na igreja como fora da igreja, nós termos a prioridade de rivalidade, sermos melhores que os outros, fazermos mais bem feito, darmos mais nas vistas, termos mais audiência. E esta história da vanglória, que é um vírus tremendo que estraga tantas das nossas virtudes e que, no fundo, se torna, às vezes, motor das nossas energias, dos nossos cansaços, só para que tenhamos uns poucos de incensos sobre a nossa própria figura. Penso que São Paulo aqui é muito claro. Ao mesmo tempo, há uma palavra que ele usa que eu gosto muito, melhor duas, a ternura e a misericórdia. A ternura e a misericórdia. Isto nada se faz com lei, à espada, a martelo. Isto faz-se com o coração, com a ternura do coração. E com esta misericórdia que temos aprendido a aprofundar nos últimos tempos. Esta misericórdia que é a nossa capacidade de compreender não apenas as nossas insuficiências, como também as insuficiências dos outros. E este equilíbrio de visão é que nos dá, de facto, digamos, este conjunto de aspectos que nós somos convidados a viver. Muito bem, avançamos então para a profecia de Ezequiel, primeira leitura deste 26º domingo do Tempo Comum. Padre João Lourenço, também aqui se volta a sublinhar que não há espaço para evasivas, não é? A vida ou se adequa por transformação radical e séria ao projeto de Deus, ou não é possível uma via alternativa, digamos assim? Eu, olhando um bocadinho para o tempo e tornando-o útil, e antes de ir aceitar esse desafio que me é proposto sobre Ezequiel, que aceitarei de bom grado, gostava ainda de completar um bocadinho e até de valorizar Força, claro. Aquilo que o claro. Rego acaba de dizer. Este texto da Carta aos Filipenses é um dos textos mais eloquentes, para não dizer outros adjetivos, de toda a literatura paulina, todos os textos paulinos. É um texto densamente cristológico. A centralidade está em Cristo e no seu mistério da encarnação. Como é que Paulo lê esse mistério da encarnação? E é um contributo único e verdadeiramente único para tudo aquilo que é a reflexão acerca da pessoa de Jesus e do mistério da encarnação. E, nesse sentido, este texto tem, naturalmente, as dimensões práticas, pastorais, vivenciais referidas, e Paulo fala muito bem, como aqui também foi referido, mas também gostava de salientar esta dimensão de aprofundamento teológico, olhar para o mistério da encarnação, como Paulo o apresenta, dentro daquele tema muito comum, que é o tema da kenosis, ou seja, do despojamento. Que é muito importante, porque, de facto, este é aquilo que faz, é o toque da identidade cristã. É estarmos cheios de nós ou estarmos vazios para a totalidade de Deus. E Jesus é exatamente isto. Ele, para assumir a encarnação, significou exatamente a sua kenosis, a renúncia àquilo que nós poderíamos considerar, e vem aqui na sequência do que foi dito já aqui pelo meu companheiro, significa que temos de fazer este despojamento pessoal, social, de grupo, de movimento, eclesial. Às vezes a Igreja aparece demasiado como finalidade de si própria. Não é? Com finalidade de si própria. Parece que vivemos para adorar a Igreja e esquecemos que a Igreja é serva
e é caminho, não é meta, é proposta, não é o núcleo da mensagem. Está ao serviço de nosso Jesus Cristo dar-nos esta dimensão e que Paulo realçou como único. É este texto da carta aos Colossenses, também um hino, onde de facto está enmarcado. É o centro de toda a cristologia, toda a compreensão do mistério de Cristo. Sem isso, nós continuaríamos a falar de Cristo como um ser extraterrestre, o que era extremamente perigoso. E voltando agora para Claro. Não, é só ir dizer que eu aceito por inteiro essa definição do corpo de Cristo, do todo de Cristo, como o essencial, o nuclear da vida cristã e da Igreja. Era só. Quanto ao profeta Ezequiel, até para depois deixar vir aqui um bocadinho, um pouco do tempo, eu gostaria de referir uma coisa que é importante e que tem a ver também com um texto de Isaías, já referido num destes últimos domingos, que é exatamente a mudança de relação. E aqui, o que Ezequiel, já Jeremias o tinha feito, só para enquadrar, mas Ezequiel é o homem que dá um pontapé na responsabilidade alheia, para chamar a atenção para a responsabilidade pessoal. Ou seja, aquela frase da culpabilidade de viver eternamente e medrar pelo facto de ser solteira. E aqui Ezequiel quer dizer a responsabilidade casa com cada um. E cada um casa com a responsabilidade. E, portanto, é essa responsabilidade que é pedida. E é nessa capacidade, é nessa responsabilidade que tu tens de fazer também um bocadinho o teu percurso. Fazer a tua caminhada. Não podes eternamente pensar que o outro pode substituir-te. Não, é. E daí, de facto, a conversão é, acima de tudo, também um desejo pessoal. E é isso que tem de ser. É um trabalho pessoal, é um empenho, é uma resposta pessoal. Não se é cristão, embora ainda continuemos a ser, por se ver numa cultura, numa tradição, por termos sido formatados quando éramos meninos, por termos tido à nossa frente sempre uma cultura que gravita à volta dos parâmetros de uma certa identidade social cristã, mas isso na fé bíblica e assumido no Novo Testamento é muito pouco. É o teu querer. E acho que isto é muito importante que se interpele. Claro que isto não é cómodo. As pessoas não gostam muito de terem de ser elas. É muito mais fácil, não é? Gosto muito desta expressão, quando o pecador se afastar do mal, salvará a sua vida. Ou seja em que situação de miséria, de pecado que o homem se encontre, de distância, de descrença, de desânimo, esteja onde estiver, esteja no poço onde estiver caído, ele pode levantar-se. Isto é, de facto, o mistério da redenção passa por aqui, por poder levantar o homem de qualquer situação em que ele tenha caído. Se praticar o direito e a justiça, se abrir os olhos e renunciar ao mal, ele há de viver. Isto é consolador porque todos passam mais ou menos em maior ou menor profundidade por estas situações de afogamento da própria existência. E o que nos diz aqui Ezequiel é que todos nos podemos salvar e que a redenção veio para todos. Acho isto um elemento de consolação e que não há ninguém que tenha o direito de se pensar condenado, perdido, irremediável, sem saída. Todos temos uma saída que depois foi culminante ou culminada pela vinda de Jesus. Avançamos então, para terminarmos com a segunda leitura, essa carta aos Filipenses, em que Paulo nos desafia à humildade também, a quebrar um bocadinho com as categorias cá de baixo e adotarmos uma atitude mais de acordo com os desafios de Deus. Isto é, Paulo, naturalmente, partindo daquilo que é a centralidade cristológica da sua reflexão, interpelar os crentes a tornarem-se, a terem em Cristo, terem os mesmos sentimentos que Cristo teve. E que Paulo também é um testemunho disto, não é? O Paulo diz tantas vezes que ele é fruto da misericórdia de Deus,
usou de misericórdia e ternura para com ele, apesar daquela rigidez que às vezes nós temos em São Paulo, mas a verdade é esta. E portanto, Paulo não parte da vivência para chegar a Cristo, parte da experiência íntima e profunda com Cristo, para depois fundamentar a vivência e torná-la, naturalmente, consolidar a vivência de cada um daqueles que acreditam nele. Quer dizer, não basta apenas... E isto tem muito a ver com a coisa. Não basta apenas acreditarem. Disse, vou, mas não foi. É preciso viver. Claro. Viver é o ir. Assumir no concreto. Vejo muito aqui também, tantas vezes que nós vemos Cristo e vem perto de nós, muito perto de nós, muito nosso irmão, quase rasteiro, quase da nossa estatura. E o melhor que ele fez foi, Cristo é de condição divina e não se valeu da sua igualdade com Deus. Ou seja, ele soube descer até à nossa condição. Ele soube ser da nossa condição, da nossa convivência, da nossa palavra, da nossa mesa, da nossa reunião. Muitas vezes pensamos que isso é um facto consumado, ele já nascer dessa altura, mas ele foi enviado e ele aceitou esse desafio de descer da grandeza de Deus para se igualar à nossa pequenez, se podemos dizer assim. Acho isto fantástico e um exemplo para nós, para que ninguém se sinta autorizado a afirmar-se superior, mais alto, mais importante aos outros. Muito bem. Obrigado aos dois pelo auxílio precioso para entrarmos então na real mensagem que estes textos nos transmitem. Fica então este contributo essencial para o 26º domingo do Tempo Comum. Textos litúrgicos do próximo domingo, neste programa que não termina sem lembrar que ainda hoje, mais logo, pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia pelas 22h45 na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.